Bom dia, turma do primeiro ano do ensino médio. Como vocês estão? Estão acompanhando as videoaulas? Estão estudando? Eu espero que sim. Estamos na quarta aula de redação, referente ao segundo bimestre. E nesta aula veremos o gênero crônica e o gênero conto, suas características, a sequência narrativa e as narrativas ficcionais. Professor, o que é crônica? Bem, a crônica é uma narrativa histórica que expõe os fatos seguindo uma ordem cronológica. Então, quando eu digo uma ordem cronológica, é a ordem do relógio. Tá? A palavra crônica, ela deriva do grego cronos, que significa tempo. Então, tempo cronológico, ou seja, sequenciado, ordenado, né? Os cronistas procuram descrever os eventos cotidianos e relatados na crônica de acordo com a sua própria visão crítica dos fatos, muitas vezes através de frases dirigidas ao leitor, como se estivesse estabelecendo um diálogo. Então, a crônica é um texto senhor do seu tempo, ou seja, ele descreve fatos da vida cotidiana. A crônica, ela caminha lado a lado dos fatos, lado a lado das notícias. Tá? Então, a crônica é um texto escrito com a finalidade de ser publicada em um jornal. Tá? E quais são as características da crônica? Primeiro, apresenta verossimilhança, ou seja, uma aproximação com a realidade, uma coerência. Segundo, a variedade linguística usada segue a norma padrão, a norma culta. Objetiva apresentar e comprovar um ponto de vista sobre um assunto. O tema aborda assuntos escolhidos no noticiário jornalístico ou no cotidiano. Então, o cotidiano, como pauta, é um texto quente do dia. Tá? O texto é curto, expõe argumentos para fundamentar a opinião do cronista. Tá?
E qual é a estrutura da crônica? A crônica, ele tem o título, tem a introdução, que é o início, né? Nessa introdução, ela ambienta a história, ou seja, dentro da introdução, vai ser apresentado o tempo, o espaço, os personagens e o início da ação. O desenvolvimento ele é dividido em duas. Nós temos o complicador, que é o detonador, o conflito, o obstáculo a ser superado, e o clímax, que é o detonador, ponto de tensão do conflito. E por último, nós temos a conclusão, que é o desfecho, o desenlace, a solução do conflito, o repouso da ação. Narrador. Nós temos o narrador onisciente, que é aquele observador distanciado, e nós temos o narrador personagem, que é o protagonista ou testemunha. Então, o texto ele pode ser narrado em primeira pessoa. Então, se ele é narrado em primeira pessoa, nós temos o narrador personagem. E se ele for narrado em terceira pessoa, nós temos o narrador onisciente. Nós temos vários tipos de crônicas, tá? Eu vou aqui colocar algumas delas, tá? Nós temos a crônica humorística, que ela apresenta uma visão irônica ou cômica dos fatos apresentados, ou seja, uma visão satírica, sarcástica, ou uma visão divertida, comediante dos fatos. Tá? Nós temos a crônica lírica, onde expressa a linguagem poética e metafórica, expressa o estado do espírito, as emoções do cronista diante de um fato, de uma pessoa ou fenômeno. No geral, as emoções do escritor. Então, a crônica lírica ela está voltada mais para as emoções, sentimentos, passado, nostalgia, sensação de saudade. Ele é um texto reflexivo, né? Então, numa crônica lírica, nós podemos escrever sobre a figura da mãe. Então, o cronista ele pode partir da mãe dele para falar da importância da mãe. Até porque a mãe é uma figura social, presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que se torna um ponto de partida, um objeto de uma crônica, né? Nós temos a crônica poética. Ela apresenta versos poéticos em forma de crônica.
Se ela é uma crônica poética, tem tudo a ver com o amor, né? Nós temos a crônica jornalística, que apresenta aspectos particulares de notícias ou fatos. Ele pode ser policial, esportiva. Então, a jornalística é aquela conectada com o noticiário, ou seja, com um problema social. Podemos citar, né, agora um exemplo atual, que o Brasil está passando um problema sério do ponto de vista social, e o cronista ele pode partir desse problema para escrever, no caso o Covid-19, o coronavírus, né? Ele pode escrever sobre isso. Nós temos a crônica histórica, que é baseada em fatos reais ou fatos históricos, ou seja, ele faz associação com o tempo histórico. Ele vai relatar a trajetória de um povo, de uma nação, né? Um momento histórico. Pode ser uma crônica da Idade Média, crônica de um determinado momento da história da humanidade, né? Uma reprodução de fatos históricos localizados em um determinado tempo e espaço. A crônica esportiva não precisa apresentar uma abordagem técnica objetiva. O que se destaca nesse gênero é a análise. E ao fazer sua análise, o cronista pode selecionar um aspecto, uma pessoa, um fato e abordá-lo de forma espontânea, com extrema subjetividade. Então, a crônica esportiva ela está voltada para futebol, né? Um exemplo aqui da reforma ortográfica. O que mudou nessa frase? Pergunta o professor. É frequente o descaso com o ensino público? E os alunos respondem: nada. Se formos olhar esta frase no teor da reforma ortográfica, a mudança seria que justamente antes a palavra frequente nós tínhamos o trema e hoje nós não usamos mais. Mas além disso, nós podemos notar e perceber na imagem que a situação dessa sala de aula, né? Então, nós podemos ver aqui um problema social gravíssimo, né? Ou seja, o governo não está nem aí, né, com a reforma da sala de aula, né? Que características tem um conto? Então vamos entrar agora para o gênero conto. Entre suas principais características estão a concisão, a precisão, a densidade, a unidade de efeito ou impressão total.
O conto precisa causar um efeito singular no leitor, muita excitação e emotividade. Ao escritor de contos dá-se o nome de contista. Então, o conto ele deve ser sucinto, claro, consistente, que venha despertar, estimular o leitor a ler o texto. E quais são os elementos do conto? Então, os elementos do conto, nós temos o enredo, verossimilhança, né? Que é a aproximação com a realidade, uma coerência dos fatos, né? Personagens, nós temos os personagens principais, né? Que é o protagonista, que ele faz e acontece. Nós temos os secundários, que servem para roubar a cena. E os antagonistas, que são os vilões, os rivais, né? O que atrapalha o protagonista. Nós temos o espaço físico, que pode ser interno ou externo, e o espaço social, que é o círculo social, né? Apresenta a cultura, a juventude, a classe social, né? E nós temos o tempo cronológico, que é o tempo do relógio, a ordem do relógio, o psicológico, que é o tempo da subjetividade, que é o tempo da memória, do sonho, da alucinação, dos desejos. E nós temos também o flashback, que é o fato acontecido no passado, inserido em um momento atual através da lembrança das pessoas. Então são recordações, né? É uma narração de fatos precedentes, tudo que já ocorreu. E nós temos o conflito, o clímax e o desfecho. Tipos de contos. Nós temos os contos de fadas, que são contos de fadas onde aparece o sobrenatural, o maravilhoso. Temos os contos de encantamento, onde apresentam metamorfoses ou transformações por encantamento, na maioria das vezes. Temos os contos maravilhosos, que apresentam o elemento mágico, sobrenatural, integrado naturalmente nas situações apresentadas. Nós temos os contos de enigma ou mistério, que tem como eixo um enigma a ser desvendado. E nós temos os contos jocosos, que são humorísticos ou divertidos, cômicos, né? Então vamos para um exemplo, o menino e o padre. Um padre andava pelo sertão a cumprir o seu magistério, ou seja, a catequese, e como estava com muita sede, aproximou-se de uma cabana e chamou por alguém de dentro. Veio então lhe atender o menino muito mirrado. Bom dia, meu filho. Você não tem por aí uma aguinha aqui para o padre? Água?
Tem não, senhor. Aqui só tem um pote cheio de garapa de açúcar. Se o senhor quiser, disse o menino. Serve, vá buscar, pediu-lhe o padre. E o menino trouxe a garapa dentro de uma cabaça. O padre bebeu bastante e o menino ofereceu mais. Meio desconfiado, mas como estava com muita sede, o padre aceitou. Depois de beber, o padre, curioso, perguntou ao menino: Me diga uma coisa, sua mãe não vai brigar com você por causa dessa garapa? Briga não, senhor. Ela não quer mais essa garapa. Ia jogar fora, porque tinha uma barata morta dentro do pote. Surpreso e revoltado, o padre atira a cabaça no chão e esta se quebra em 1000 pedaços e furioso ele exclama: Moleque danado, por que não me avisou antes? O menino olhou desesperado para o padre e então disse em tom de lamento: Agora sim, eu vou levar uma surra das grandes. O senhor acaba de quebrar a cabacinha de vovó fazer xixi dentro. Nota: conto regional do Nordeste, muito conhecido em quase todas as cidades do interior de Pernambuco ou Maranhão. Origem desconhecida. Muito obrigado por assistir minha aula. Esta é a última aula de redação do segundo bimestre. Tá? Estamos encerrando também o assunto do segundo bimestre. Recebam meu carinho, meu amor, minha gratidão e meu forte abraço a todos. Bons estudos e que Deus em Cristo possa nos abençoar. Tchau, tchau.